Sejam bem-vindos aos Diálogos APANVET, um podcast da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Hoje temos um episódio especial para quem ama inovação, tecnologia e, claro, nossos amigos de quatro patas. Nosso convidado é um nome de peso da medicina veterinária. Ele é um cirurgião especialista em endoscopia, empreendedor, é uma verdadeira referência na área. Ele já realizou mais de 9.000 procedimentos, ajudou a transformar a endoscopia no Brasil, fundou uma empresa chamada Endoscopet, capacitou profissionais no exterior e continua capacitando profissionais aqui no Brasil e ainda é um apaixonado para compartilhar conhecimentos. Seja muito bem-vindo, Dr. Frank Naoshi Yoshitoshi. Doutor, por favor, o microfone é seu. Olá, pessoal. Bom dia. Não seria bom dia, seria oi, né? Como estamos no YouTube, seria oi todos vocês, né? Eu gostaria de agradecer o convite da Academia Paulista de Medicina Veterinária para esse podcast, né? Eu me sinto, assim, lisonjeado por um convite assim, né? Vindo de pessoas de um grupo de médicos veterinários que, para mim, são referências, né? Foram pessoas, assim, médicos veterinários que nos ensinaram tantas coisas, né? São pessoas que abriram o caminho da medicina veterinária, né? Dr. Develey, né? Eu agradeço mais uma vez, né? A paciência, né? De ter essa agenda assim, flexível para nos acomodar aqui, né? Gostaria de agradecer a todos vocês, né? E eu gostaria, assim, de ilustrar algumas coisas em relação à minha vida. Eu preciso só entender, assim, como que a gente vai fazer essa dinâmica, Dr. Develey. Você vai fazer algumas perguntas ou posso... Doutor, eu gostaria de voltar um pouco no tempo. O que te levou a escolher a medicina veterinária? Sempre foi sua primeira opção? Ou essa paixão surgiu ao longo da vida? Depois, continuando a pergunta, você se formou em que ano na Unesp? E como foi o seu início na profissão? Por que de repente você foi direto para especialização? Ótimo, são perguntas assim que adoro contar essa minha história, né? O que me levou assim a escolher medicina veterinária, na verdade, assim, eu vejo isso como um dom, né? Desde pequeno sempre gostei dos animais, né? Eu não tinha nenhum parente médico veterinário, mas eu sempre gostei dos animais, né? Sempre cheguei perto deles. Eu tinha uma atração também, não só pelos animais, mas por insetos, né? Eu adorava a natureza, né? Então tinha uma paixão pela natureza. E vocês sabem que, assim, as escolhas no vestibular, né? Ainda mais hoje, você tem tantas opções, né? Naquela época, quando eu prestei o vestibular, também haviam muitas opções, né? E, inclusive, os meus pais, eles queriam que fizesse medicina, né? E isso, assim, acabou, assim, criando um conflito interno, porque eu queria algo, né? Só que desde pequeno os meus pais queriam que fizesse medicina. Por fim, acabei seguindo, né, o meu instinto, né? Prestei para medicina veterinária, mas ainda dividido entre a medicina e a medicina veterinária, né? Mas eu sabia que estava no caminho certo, né? Eu lembro até hoje, assim, que eu adorava, por exemplo, brincar assim com o laboratório, adorava assim, eu tinha uma curiosidade em relação à anatomia dos animais, né? Anatomia inclusive dos insetos, né? Adorava microscópio, né? Então
tudo isso assim me fez com que eu me direcionasse para a medicina veterinária, né? E a outra pergunta que você fez, qual foi, doutor? Quando você formou? Ah, sim. O... Eu me formei em 1996, né? Pela Unesp de Araçatuba, né? Unesp, hoje chamamos de Faculdade de Medicina Veterinária, né? De Araçatuba, né? Eu me formei em 96, eu fui da terceira turma, me formei com a terceira turma, né? Das Unesps. É a faculdade mais nova, né? Temos a primeira que foi Botucatu, depois Jaboticabal, e a nossa foi a terceira, que foi a Unesp de Araçatuba, né? Foi muito desafiador, né? Muito desafiador, né? Ter ido para Araçatuba, que fica a 530 quilômetros de São Paulo. Você Né? é de São Paulo, não é? Eu sou, assim, eu nasci em Mogi das Cruzes, mas toda a minha vivência foi em São Paulo, né? Eu saí daqui naquela época, na década de 90, daí fui para Araçatuba. E a própria faculdade de Araçatuba, ela foi criada, né, por causa do mercado regional que precisavam de veterinários de grandes animais. E eu me sentia assim, um pássaro fora, sabe, com outro ninho diferente, né? Porque a minha vocação, né, sempre foi para pequenos animais. Eu estava junto com pessoas que falavam muito em relação a grandes animais, né? Animais de fazenda, né? Então, criou-se um segundo conflito interno, né? A primeira foi entre medicina e medicina veterinária. Agora, eu vi que a medicina veterinária era ampla, né? Não eram só pequenos animais, eram grandes animais, animais de produção, aves e etc. Né? Eu abri os meus olhos lá, né? E durante a faculdade, né, as disciplinas, os professores, meus queridos professores, me ajudaram muito em relação à minha formação e esse ideal, né? Muitos professores na época eram novos, eram jovens, eram um pouquinho mais, a maioria dos professores eram um pouquinho mais velhos do que eu, né? Então eles tinham aquela visão, né, de que aquela faculdade nova iria se transformar numa potência, né? E hoje, só para vocês que estão me escutando saberem o que é a Unesp de Araçatuba, ela já chegou a ser considerada como a melhor faculdade de medicina veterinária do país, né? Sendo uma faculdade que foi criada naquela época, né? Isso pelo empenho, né, dos veterinários, né, dos professores e dos veterinários que se formaram. Agora... Depois que formou, aí se sentou na calçada, e agora, o que eu faço? Pois é. O momento da formação é uma etapa da vida, né? Todos nós sabemos que, assim, que a faculdade, ela protege o aluno, protege o estudante, né? Dá toda essa proteção. E quando nos formamos, é vida real, né? É vida real. Então, eu lembro até hoje, assim, que quando me formei, né? No dia da formatura, no dia seguinte da formatura, foi uma verdadeira ressaca, né? Foi aquele momento que eu comecei a refletir. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que procurar emprego, né? Será que eu vou prestar uma residência? Será que eu vou fazer uma pós-graduação, né? Então, eu fiquei numa situação assim, sabe, sem saber os próximos passos. Daí eu lembrei, assim, de uma palavra que meu pai sempre falou para mim, né? Desde pequeno. Não importa o que você faça, mas seja o melhor, né? Daí eu virei para meu pai e falei assim, pai, mas melhor, como assim melhor? Né? Melhor do que? Se eu nem sei o que eu quero ser, nem sei o que eu vou fazer, né? Melhor do que? Ele, mais uma vez, né? Ele colocou a minha meta lá na frente, lá em cima. Seja o melhor do mundo, né? Falei, pai, mas eu nunca fui um aluno nota 10, nunca fui o melhor da sala, né? Como assim? Daí vem a sabedoria. Ele falou o seguinte, uma vez que você coloca sua meta lá em cima, num lugar praticamente quase impossível, no mínimo você vai conseguir chegar na metade da jornada. E para você vai ser uma obrigação chegar na metade da jornada. Ou chegar a ser o segundo, o terceiro,
melhor, né? Quem sabe, né? Isso ficou na minha cabeça. E quando me formei, eu totalmente perdido, sem saber assim, o que fazer, se ia ter um emprego ou não, eu olhei para aquele horizonte, né? Horizonte é como se fossem morros cheios de grama, assim, lá em Araçatuba, assim, lá tem muito pasto, né? Olhei para o horizonte e falei o seguinte para mim: não importa o que eu farei, mas serei o melhor, né? Então isso assim ficou como um objetivo, né? Uma meta assim a ser respeitada dentro da minha formação, né? E depois disso, né? Eu fui procurar emprego, né? Então eu voltei para São Paulo, né? Fui procurar emprego, pensei em fazer residência, mas eram poucas vagas, né? Eu acabei não prestando a residência, né? Eu fiz um outro caminho, né? Eu fui procurar emprego. Primeiro motivo de procurar emprego: os meus pais, né? Eles precisavam de dinheiro, né? E a partir do momento que eu tinha me formado, eu me senti como uma obrigação de pagar as contas dos meus pais, né? Ajudar no pagamento, assim, dos custos da família, né? E com isso, assim, eu virei plantonista, trabalhei de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né? Mesmo recém-formado, assim, eu trabalhava, assim, praticamente todos os dias eu tinha uma folga, um período na semana com folga. Eu lembro até hoje, que eram as quartas-feiras de manhã que eu levava a minha muda de roupas para casa, né? Para poder lavar, né? O restante do tempo, eu me dedicava a duas coisas: ao trabalho e à minha formação. Então, paralelo ao trabalho, né, aos plantões que eu fazia, a primeira coisa que eu fiz foi ir até a Faculdade de Medicina Veterinária da USP e me inscrever num programa de estágio, né? Então, eu sabia que eu adorava cirurgia, né? Só que, como eu não tinha ido para a residência, eu tinha que me preparar para o mercado de uma outra forma. Então, eu comecei a fazer estágios na USP, né? Eu fiquei praticamente, acredito quase que, não chegou a um ano, mas uns 8, 9 meses fazendo estágio lá na USP. Foi lá que conheci os grandes professores, pessoas assim que até hoje assim fazem parte da minha inspiração, né? Dentro da medicina veterinária, e outros professores também da USP assim que até hoje assim eu tenho muito, mas muito carinho. Isso aqui então foi mais, vamos dizer, no final de 97, e em 98 você foi para o Japão. Assim, de repente, como foi isso? Pois é, né? Esse é um ponto assim que foi marcante para mim, né? Nessa vida de plantonista, trabalhando aqui e ali, né? Me esforçando, né? Para poder assim trabalhar como médico veterinário, né? Estamos falando de 96, 97, né? Era uma outra realidade. Era uma realidade diferente da nossa aqui. Para vocês que não sabem, né, em relação ao tempo, os timings, né, da história da medicina veterinária, quando você falava em 1995, 96, né, o ultrassom estava chegando na medicina veterinária, né? Então foi uma época que assim, os aparelhos de ultrassom eram enormes, né, no geral, né? Pareciam aqueles primeiros computadores da IBM, assim, que ocupavam um espaço enorme, né? E nessa época, né, quando se falava em tecnologia, era ultrassom no Brasil era uma coisa de ponta. O raio-x já estava sendo feito, em relação ao laboratório havia uma precariedade em relação a exames, né? E estávamos numa época assim que estávamos limitados em relação ao diagnóstico, né? Diagnóstico assim por imagem, diagnóstico no geral. A tal que assim, na minha formação, eu lembro que os nossos professores, né, eu tive aula com a Meire Marcondes, né? Tive aula com a professora Flávia também de cirurgia lá na Unesp, né? Elas falavam o seguinte, que você precisava ser um ótimo clínico, né, para depender menos dos exames diagnósticos, né? Então,
fortaleci, né, em relação à minha academia, à minha formação acadêmica, a aprender a fazer palpação, fazer investigação mais clínica, né? Só que quando eu caí no mercado, eu me dei numa situação com um animal, né, que ele estava assim, ele queria comer, mas colocava tudo para fora, regurgitava, né? E era um animal que eu já tinha feito raio-x, tinha feito ultrassom, né? E exames de sangue, tudo que estava ao meu alcance, eu tinha feito, né? E acompanhei esse indivíduo, esse paciente, né? A perder, ele começou a entrar num quadro assim de desnutrição, mesmo fazendo medicamentos e fluidoterapia, ele começou a entrar em quadro de caquexia até chegar um momento assim que assim não tinha muitas coisas para serem feitas, né? Foi quando fui procurar alguém que pudesse fazer endoscopia nesse animal, né? E na época, né, a comunicação também era precária, né? Eu não sabia na época que, por exemplo, a doutora Valéria, né, ela estava já fazendo endoscopia. Ela fazia assim, prestava serviço de endoscopia em alguns locais, mas eu não tinha esse acesso, né? Eu lembro que nessa mesma época entrei em contato assim com os laboratórios, né? E esses laboratórios, assim, nenhum fazia endoscopia, né? Eu lembro que um dos laboratórios, ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, daqui a 3 meses iniciaremos, né, a endoscopia aqui nesse nosso laboratório. Só que 3 meses, para aquele paciente, aquele animal, era um tempo muito grande. E eu vi realmente aquele indivíduo, aquele animal, né, coitado dele, né, atrofiar, né, entrar no quadro de desnutrição. E eu acompanhei a morte de um cão que não tinha como fazer uma endoscopia. E eu sabia instintivamente que era o exame assim, muito importante para aquele indivíduo, aquele paciente, para poder ter tido assim, sabe, um final feliz, né? Isso criou assim, uma sensação de, primeiro, de incompetência, né? E segundo, assim, eu entrei em crise por causa disso. Como assim não conseguimos salvar uma vida porque não havia ninguém que pudesse fazer essa endoscopia? Foi então que eu comecei a pesquisar, a procurar lugares, pessoas que pudessem me ensinar a fazer endoscopia. O primeiro lugar que eu fui foi bater na porta de hospital humano, né? Daí quando souberam que eu era veterinário, assim, eles ficaram com receio, porque assim, eles ficaram com receio que eu me tornasse um prático na área médica, né? Fazendo endoscopia nas pessoas, né? Então eu entendo perfeitamente assim, o que aconteceu naquela época, né? Hoje, a nossa realidade é outra. Eu tenho convívio com muitos médicos que fazem endoscopia, com professores, né? Temos assim uma troca, sabe, de troca e apoio assim da própria medicina, assim, em relação aos médicos, em relação à endoscopia veterinária, né? Mas naquela época tudo era diferente, porque não havia um modelo, né? Um modelo assim de endoscopista veterinário, né? Desculpe te interromper. Nessa época, a clínica de cavalos fazia endoscopia, mas usava o colonoscópio humano, porque era o mais comprido que tinha. Então, para poder chegar até os bronquíolos, precisava do endoscópio bastante comprido. Então, usava-se o colonoscópio humano, e era difícil de encontrar. Mas nessa época era quem fazia endoscopia era o Jockey Club e mais um ou outro veterinário. Só um parênteses. Sim. Para contextualizar isso, né? Acho que a primeira endoscopia veterinária feita aqui no Brasil, acho que foi no final da década de, acho que 70, né? 78, 80, né?
Foi um professor que começou a fazer endoscopia em equinos, nos cavalos, né? Então, a endoscopia no cavalo já tem uma história assim mais longa, né? Se comparado com em pequenos animais, cães e gatos, né? Então, haviam médicos veterinários que já faziam endoscopia em cavalos, mas em pequenos, assim, praticamente naquela época não via falar, né? E essa vontade de querer fazer endoscopia, evitar que outros animais, outros pacientes morressem do mesmo jeito, né? E sabe, como diz, o fato de não conseguir aprender com os médicos, né? Fez com que, naquela época, eu procurasse algo que eu pudesse aprender fora do país, né? Daí eu fui ver, assim, locais que eu pudesse aprender, né? Um dos locais que tinham me indicado era os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já faziam endoscopia, assim, em pequenos animais, né? Só que, assim, a minha condição financeira não me permitia, não tinha como me sustentar, né? E então eu acabei procurando outras formas de aprender a endoscopia. Foi então que, assim, eu prestei uma prova, uma bolsa de estudos, né, para o Japão, né, através de um anexo, assim, do consulado japonês, chamado JICA ou JICA, né, que é Japan International Cooperation Agency, né. Para vocês que pretendem estudar fora, assim, gostaria de dizer para vocês que tem várias formas, várias bolsas, não só para o governo japonês, mas para a Europa também. Existem países que oferecem bolsas de estudo para estudantes, né? Para pós-graduandos também. Então, existem formas de você poder sair do país, né? Com uma bolsa de estudos. Isso foi uma chavinha que foi importante na minha vida, né? Eu prestei essa prova, né? Lembro até hoje, assim, que haviam 2 pessoas da medicina veterinária que estavam na minha banca, né? Uma delas foi a professora Michika Hagiwara, né? Que hoje ela é professora aposentada da USP, né? Acadêmica também. Acadêmica, né? Uma pessoa muito querida, né? E a outra pessoa que estava na banca é o Dr. Kenji Iryo, né? Que estava na minha banca também, né? Daí eu lembro que, assim, que na entrevista, né, eles perguntaram se eu sabia falar japonês, falei que sim, né? Então isso já foi um passo a mais, né? Daí os dois viraram para mim e perguntaram o seguinte: Franz, você sabe que no Brasil não tem endoscopia em pequenos animais. E por que que você vai no Japão querer estudar uma coisa que não é realidade no Brasil, né? Daí eu fui bem convicto, falei, olha, eu não quero que outros animais morram, né? Então, isso foi, assim, foi indiscutível, né? Eles olharam para mim e falaram assim, nossa, mas como, sabe, fizeram um olhar de, sabe, eu era um idealista, eu sou um idealista, né? Então, quando falei isso para eles, expliquei toda essa história, né? Eu consegui adquirir, assim, uma bolsa de estudos para estudar endoscopia no Japão, onde eu fiz a minha formação, né? Foram os primeiros passos, né? Primeiros passos dentro da endoscopia. Quanto tempo ficou no Japão? Fui capacitado durante 12 meses lá no Japão, né? Então foram 12 meses de estudo, né? 12 meses, assim, com treinamento, né? 12 meses que, assim, eu adquiri as habilidades em endoscopia. Esse aprendizado foi suficiente para moldar sua trajetória? Não foi, né? Isso realmente foi um primeiro passo, né? Quando você fala em treinamento, na verdade, assim, eu recebi os primeiros passos lá no Japão, né? Mas, assim, é uma coisa interessante, porque a realidade lá no Japão era diferente da realidade no Brasil. Era uma coisa, assim, que eu acredito que naquela época tivesse um gap, assim, de pelo menos uns 15 anos, né? Uns 15 anos em relação à tecnologia, né? Enquanto que no Brasil estávamos ainda aprendendo, iniciando o ultrassom, né? Lá no Japão,
Develey, você não tem ideia. No lugar onde eu estudei já tinha ressonância magnética, né? Então estamos falando na década de 90, num hospital veterinário com ressonância magnética, né? Lá eles faziam cirurgia laser na década de, sabe, 90, né? Inclusive, um dos meus orientadores lá, eu lembro que assim, ele tinha vários aparelhos de endoscopia e tinha também 2 aparelhos de laser. Eu, curiosamente, assim, perguntei sobre o preço assim, do aparelho de laser. Cada aparelho custava $100.000. $100.000, um aparelho de laser. Ele tinha 2, laser cirúrgico, não de fisioterapia. Fora vários endoscópios, né? O centro cirúrgico dele era assim, um centro cirúrgico assim com, sabe, com sensores, portas que abriam automaticamente, com, sabe, cortina de vento, sabe, com tapete com cola, né, para antes de entrar no centro cirúrgico, né? Então, eu me sentia assim, me senti no futuro, né? Naquela época, enquanto estávamos aprendendo a fazer ultrassom, né, lá eles já estavam muito mais avançados, né? Então, nos lugares que eu passei lá no Japão, nas clínicas, nos hospitais que eu fiz a visita, todos tinham aparelho de endoscopia, né? Lá no Japão, naquela época, todos tinham aparelho de ultrassom, né? Eles utilizavam arco cirúrgico naquela época, né? Arco cirúrgico naquela época. Então faziam cirurgias ortopédicas usando aquele arco cirúrgico, aquele raio-x que tem movimento, né? Então as clínicas tinham isso, né? E o mais impressionante, final da década de 90, no Japão, já havia centro, né, de radioterapia, né? Fazia-se radioterapia em animais no final da década de 90, né? A radioterapia no Brasil chegou há quanto tempo, né? Essa é uma pergunta que a gente faz. Foi recente, né? Foi recente que, assim, foi estabelecido assim, um local com radioterapia. Estamos falando de 5 anos para cá, se não me engano, né? A ressonância magnética também, né? Ela deve ter vindo no Brasil uns 10 anos atrás, né? E na década de 90 já havia ressonância magnética, tomografia, eram exames assim já de rotina para o japonês, né? Então, veja bem, Dr. Develey, né? Lá naquela época estavam vivendo, né, uma medicina veterinária que hoje é realidade no Brasil, hoje, né? E de lá para cá, né, eu saí assim daquele país com toda essa tecnologia, com tudo isso, e voltei para o Brasil, né? Que ainda assim mal se falava em endoscopia, né? Então isso foi uma grande jornada, né? Exatamente. Você trouxe para o Brasil uma abordagem inovadora. E para qualquer inovador, o processo é difícil. Como foi? Sim, o processo é bem desafiador, né? Chegar aqui, né, com uma tecnologia diferente, né, que não praticamente ainda estávamos na fase sem nada, né? Nem instrução. A endoscopia, por exemplo, nas faculdades, em muitas faculdades até hoje não se fala sobre as técnicas endoscópicas, né? Até hoje. Naquela época era assim, tínhamos menos informação, né? Então voltei para o Brasil numa época assim que a endoscopia era uma coisa assim totalmente fora do contexto, né, dos procedimentos, né, médicos veterinários. E eu tive um momento assim de querer desistir, né? Quando retornei do Japão, entrei nesse choque, sabe? Por onde vou começar? Como vou começar, né? Sendo o melhor. Não digo o melhor. Naquela época, sim, estava preparado, né, para fazer as endoscopias. Mas a questão era quem iria indicar, né? Como seriam feitas as indicações, né? Então, eu precisava assim criar toda uma mudança de pensamento, né? E eu sozinho
né, aqui no país foi muito desafiador, né? Eu me sentia assim isolado, né? Era uma célula assim com muitas ideias, né, de inovação, só que eu não sabia por onde começar. Então, durante 6 meses, eu encostei o endoscópio, o projeto da endoscopia, para voltar a ser plantonista, né? Porque o plantão me dava experiência, me dava motivação, né? E também tinha um fator financeiro, eu tinha que pagar minhas contas, né? Então, assim, eu deixei o projeto de endoscopia e mesmo, né, quando estive no Japão, um dos meus orientadores, ele deu um endoscópio para mim para iniciar todo o processo, né? Mas ele deu o endoscópio e eu precisava de outros equipamentos que pudessem ligar no endoscópio. Então, eu tinha o principal, que era o aparelho, mas eu não tinha nem condições financeiras para comprar assim uma fonte de luz, né? Comprar outras coisas que pudessem agregar para poder fazer a endoscopia. Então, por isso eu deixei o projeto endoscopia assim, guardado, né? E voltei à minha rotina. E foi assim, uma coisa assim interessante como as pessoas, né, que estão ao seu lado, eles empurram para frente, né? Então, o apoio emocional, né, apoio emocional foi uma coisa assim que fez a diferença para mim, né? Eu lembro que uma das pessoas que me apoiou, né, foi um médico veterinário, né? Um médico veterinário que eu fiz estágio, né, durante a graduação, né? É o Dr. Sérgio, né? O Sérgio, ele uma vez ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: Franz, você estudou no Japão, fez endoscopia, né? Por que você não está fazendo, né? Você deveria começar, né? É uma coisa assim que a medicina veterinária, né, precisa, né? E o Sérgio, ele tinha um contato direto assim com os americanos, né? Ele tinha essa visão, né, que assim, que o Brasil precisava disso e alguém tinha que tocar para frente. Me perdoe, qual é o nome todo do Sérgio e qual é a clínica dele? Ele é da clínica Alphaville, né? Clínica veterinária é o Sérgio Sawaia, né? Dr. Sérgio Sawaia e a doutora Ana Lúcia, né? Dr. Sérgio, assim, foi um dos pioneiros lá em Alphaville em relação à medicina veterinária. Ele era inovador naquela época, né? E foi uma pessoa, assim, que me deu um grande apoio. Além dele, assim, tive outros médicos veterinários que me apoiaram, né? E com isso, assim, essa rede de apoio, né, acabou fazendo com que eu tivesse que dar um jeito, né? Então, eu não tinha, por exemplo, como eu comentei, eu não tinha nem a fonte de luz, né? Mas quando eu estive no Japão, eu tinha isso porque eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu tinha aberto uma fonte de luz lá no Japão, de uma processadora. Eu tirei algumas fotos para saber assim, como era o mecanismo de funcionamento, né? E com isso, assim, eu vi que o sistema primitivo, né, era algo bem simples, não era tão complexo. Então, eu comprei algumas peças, comprei a lâmpada, comprei a bobina, assim, para a lâmpada e um aparelho, assim, uma bombinha de ar, né? Eu comprei, fui até a Santa Efigênia, comprei algumas peças, né? E acabei criando, assim, uma fonte caseira para poder fazer as primeiras endoscopias, né? Então, eu precisava, assim, colocar tudo isso, assim, numa caixinha, né? E o que mais tinha em clínica veterinária, o Dr. Develay deve, assim, confirmar isso para mim, era, sabe, isopor, né? Isopor de vacina, né? Então, as clínicas tinham muitas caixas de isopor, assim, para vacina. Então, eu adaptei uma caixa de isopor, coloquei tudo que precisava para ser uma fonte, né? Fiz os buracos para conectar o endoscópio. Daí surgiu as minhas primeiras endoscopias aqui no país, né?
Então, isso foi um marco para mim, né? Então, juntou o quê? A vontade de fazer, né? Com a criatividade brasileira, né? Nessa hora, assim, deixei de ser japonês, virei brasileiro. Eu tive que dar um jeito. E também haviam pessoas me apoiando, né? São três coisas, assim, que me ajudaram a dar o próximo passo, né? Então, comecei a fazer essas endoscopias, primeiras endoscopias, vi que dava certo. Eu consegui fazer muitos diagnósticos desse jeito, né? Com uma caixa de isopor, né? Adaptada, né? E com isso, assim, consegui juntar um pouco mais de dinheiro para comprar minha primeira fonte de luz, né? Então, esse foi realmente, assim, algo assim que fez a mudança, né? Fez a diferença para mim. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo, talvez, assim, a endoscopia tivesse ficado no armário, né? Então, eu devo, assim, muito para as pessoas que me apoiaram nessa época, né? Bom, a fonte de luz é muito importante, é claro, mas também as pinças, a alça, os bisturis. Como é que você conseguiu? Você teve que importar. Ah, sim. É, lá no Japão, né, quando eu estive lá, esses acessórios, o básico, eu também tinha ganhado, assim, desse meu instrutor, né? Então ele deixou alguns acessórios para poder dar o primeiro passo, né? Ah, sim. Realmente essas pinças na época, assim, uma pinça de biópsia, ela custava na faixa de quase US$ 1.000, né? Eram coisas meio caras mesmo, né? Hoje, assim, temos pinças assim, que custam na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200, mas também temos as descartáveis que chegam a custar 100, cento e poucos reais, né? Então, isso assim, a minha sorte é que eu tive esse acesso, né? Acesso assim a esses acessórios também. Muito bem. No correr da conversa, você já mostrou que o primeiro caso seu foi a sua frustração de não poder salvar uma vida. Então, esse é o primeiro caso impressionante da sua carreira. Se tem outros casos assim que te impressionaram como resultado da endoscopia? Sim, sim, tive muitos casos, né? Assim, hoje eu passei dos 9.000, né? 9.000 procedimentos, né? Hoje estamos na faixa de 13.800 procedimentos de endoscopia, né? Eu comecei fazendo endoscopia digestiva, né? Que aprendi no Japão, né? Esqueci de falar sobre a universidade que estudei, que é a Universidade de Yamaguchi University, né? Eu devo muito aos professores, ao professor Nakama, que foi meu orientador dentro da universidade, que me proporcionou também uma pesquisa lá dentro da faculdade, né? Lá eu estudei assim, aplicação, na verdade fiz uma avaliação de mucosa gástrica, de estômago, né? De animais que utilizavam corticoide, utilizavam dexametasona oral, né? Então, eu observei, assim, lesões, né? Desde doses baixas até doses maiores, né? Então, eu percebi, assim, que havia, sabe, esse estudo para mim me deu muita prática também. Entender, descrever e também treinar a técnica de endoscopia. Agora, sobre casos interessantes, né? Não sei se talvez assim algumas pessoas percebam isso, né? A endoscopia é algo apaixonante, né? Uma vez que você entra no mundo da endoscopia, assim, você se empolga tanto, né, com o resultado, né, que assim, você quer sempre mais, quer aprender mais, quer se aprofundar mais, né? Já tive casos assim de, assim, resultados assim, desde resultados mais, sabe, esperados, por exemplo, evitar uma cirurgia para quando retiramos um corpo estranho, né? Então, já tive animais, tutores, né? Tutores que tinham visto o cachorro, o gato engolir um objeto, né? E que estavam indo para uma mesa de cirurgia. E que
fizemos a endoscopia e evitamos a cirurgia. Então, quando você faz a endoscopia para retirar um corpo estranho, identificamos o objeto, removemos pela boca com o endoscópio e o paciente ele volta para casa sem nenhum corte, diferente de uma cirurgia convencional, uma cirurgia aberta, né, que faz um corte no abdômen, faz um corte no estômago para retirar o objeto, né? A recuperação é outra, né? Então, quando você faz uma cirurgia, são 2, 3 dias de internação, né, correndo algum risco relacionado à própria cirurgia, com dor. E pela endoscopia, a hora que removemos o objeto, o paciente ele vai para casa, né? Então, esse é um ponto assim que assim impactou, né? E me impactou quando vi esses animais assim tendo essa recuperação. Tive casos também de assim, eu posso citar um outro caso, por exemplo, de um paciente que ele não estava conseguindo respirar bem, né? Ele chegou para nós assim cianótico, sabe? Cianótico com a língua roxa, com falta de ar, né? E ele veio para uma emergência, né? Daí era um indivíduo que tinha que, assim, precisava de oxigênio, precisava receber assim, uma via aérea. E quando o anestesista foi passar uma sonda, né, para a traqueia, havia um tumor recobrindo toda essa região, né? E que não tinha como passar, né? Então, lembro que assim, pegamos assim, esse paciente com endoscópio, conseguimos guiar a intubação, né? E depois disso, assim, com endoscópio, conseguimos remover essas formações que estavam obstruindo. E depois que removemos essas formações, guiada pela endoscopia, né? Extubamos e o cachorro estava bem, voltou para casa, né? Então, eu via, assim, sabe, o brilho nos olhos dos tutores de felicidade, de agradecimento, né? E isso, assim, que nos traz, nos motiva cada vez mais a procurar uma técnica minimamente invasiva, né? Então, hoje estou como presidente do Colégio Brasileiro de Endoscopia e Videocirurgia, né, veterinária, né? E assim, é algo que assim que passamos isso para todos os nossos associados, né? Investir, pensar sempre na mínima invasão. Realmente são casos que emocionam e não dá para fazer clínica sem ter uma dedicação total ao animal e tentar entendê-lo como um ente que sente e não como sendo um simples bicho, não é? Então eu vejo a sua empatia com o animal, que é muito importante no tratamento. Mas além disso, e você tem esse jeito de empreendedor, além disso, você é um educador. Incrível na prática. E como é que você se dedica, dá tempo de se dedicar à educação, à formação de outros? Olha, sim, né? Eu posso dizer que sim, mas também é algo, quando você fala em educação continuada, né? É algo que eu coloquei para minha vida, né? Eu aprendi que assim, que um dia alguém me ensinou, né? E eu preciso retribuir isso para a sociedade, né? Eu passei por um momento assim de reflexão, uma vez que eu passei por um quase latrocínio, né? Eu fui assaltado, né? E com isso assim, houve inclusive uma tentativa de assim, um disparo de arma em mim, né? E aquilo lá para mim foi muito impactante, né? Foi um momento assim que no meio do assalto a pessoa encostou a arma em mim, né? A queima-roupa, e ele deu o disparo da arma, né? Saiu estrondo, né, do tiro, né? E eu tive, assim, fui abençoado, não é que eu fui abençoado por Deus mesmo, da bala não ter saído da arma, né? Então, eu
eu sobrevivi, né, a uma tentativa de latrocínio. E aquele momento, assim, foi um momento de reflexão, né, que eu pensei comigo mesmo. Se eu tivesse morrido naquele momento, né, com todo o conhecimento que eu tinha aprendido, né, todo aquele meu conhecimento ia ficar naquele momento e acabar naquele momento, né? E existe um propósito na nossa vida. A gente tem que deixar a nossa marca. A gente tem que tudo que aprendemos, a gente tem que ensinar para as pessoas, né? Então, não adianta adquirir todo esse conhecimento, deixar guardado assim as 7 chaves, né? E não compartilhar isso com ninguém, né? E naquele dia, naquele momento, foi um momento assim de despertar, né? Foi sinal que assim, que Deus me deu a oportunidade de poder, né, viver mais tempo, né? De poder, inclusive assim, compartilhar esse meu conhecimento com outras pessoas, né? Então, eu sou muito grato, primeiro, a Deus, né? E também, assim, eu sou uma pessoa muito feliz em poder compartilhar essas minhas experiências. É lógico que, assim, existe, assim, uma agenda, assim, agenda em relação ao trabalho, né? E também uma agenda em relação a cursos, né? Hoje, assim, eu dou cursos dentro da minha empresa, né? E também eu dou algumas aulas, assim, para outras pós-graduações, sou convidado, assim, para dar aula, assim, tanto em curso de especialização, até mesmo, assim, dou aulas em universidades também, né? Então, é uma coisa, assim, que eu gosto, né? Eu gosto e é uma forma, assim, de retornar algo, né, para o mundo, né? Para o mundo mesmo, porque em Angola você foi treinar uma equipe da saúde num hospital humano em endoscopia. Realmente é uma experiência ímpar. Deixa eu só fazer um adendo, né? Eu fui lá, essa história da Angola, né? Eu fui não para fazer endoscopia, né? Mas eu fui coordenar um projeto internacional, né? Eu fui convidado pelo governo, tanto brasileiro quanto o governo japonês, né? Num programa assim internacional de ajuda humanitária, né? Em que o Brasil, né, junto com o Japão, resolveram ajudar um terceiro país, né? Chamamos de TCTP, né? Um programa assim internacional, né? Que no caso da Angola, né? Eu fui para Luanda, né? Angola, assim, naquela época eles tinham passado por 28 anos de guerra, né? Então o país estava destruído, né? E a saúde pública estava destruída, né? Então, esses países, né, eles precisavam ajudar em relação a recursos humanos, né? E daí eu fui convidado, né? Por eu ter sido bolsista do governo japonês, eles me convidaram, né, para que eu assumisse um projeto de coordenação dentro de um hospital humano, né? Então, nós treinamos assim desde médicos, né? Pegamos todo o sistema, né, de um hospital. Então foram médicos, né, treinamos técnicos, treinamos também administradores hospitalares, são gestores, né, levamos também até um engenheiro justamente para ensinar como construir um hospital, né, enfermeiros, laboratoristas, né. Então, assim, foi um programa assim único, né? Um programa e uma oportunidade única para mim também, né? De eu estar ajudando a humanidade, né? E isso foi assim uma vivência assim ímpar para mim, né? E isso também está dentro do escopo assim da minha vida. Eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, ajudar a humanidade, né? Então foi uma coisa assim incrível para mim. E eu tive aquela dúvida também, né? Quando eu recebi esse convite, né, do governo japonês, a primeira coisa que eu comentei foi o seguinte: desculpa, mas eu sou médico veterinário, né? O que eu vou fazer no hospital humano, né? Como que eu vou coordenar pessoas tão importantes, tão influentes assim, né?
Daí a resposta foi a seguinte: precisamos de uma pessoa que tem essa paixão, né? Essa paixão de ajudar, e também você tem características de liderança, e também você tem características, né, em relação ao vocabulário médico. É isso que a gente precisa, né? Então é muito desafiador, né? Mas assim, é um projeto de ajuda, sim, a esse país. E o nosso projeto foi tão importante, né, que depois dessa primeira, da fase 1, né, o governo da Angola acabou pegando esse modelo, né, de treinamento, né, de recursos humanos, ele expandiu para o país inteiro, né? Então foi um projeto que depois disseminou assim aos centros de saúde, assim, foi uma coisa assim impressionante. Foi tão foi tão desafiador para nós que, por exemplo, tínhamos que teve uma aula, né, sobre, sabe, sobre contaminação, né? Então eu assisti essa aula, assim, foi uma enfermeira que deu essa aula, né? Ela tinha que explicar para as pessoas que o ato de lavar as mãos era muito importante dentro da saúde pública. Para nós, lavar a mão é uma coisa natural, a gente vai no banheiro, lava a mão, toda vez lavando a mão, né? Agora imaginem num país destruído pela guerra, que no hospital não tinha água assim corrente de torneira, né? E ensinar para as pessoas nesse hospital que era importante lavar a mão. Então tinha uns containers, né, de água que a gente pegava na canequinha para lavar as mãos, né? Só por esse ato, eu tenho certeza assim que muitas pessoas deixaram de ter doenças, né? Então, são coisas assim que são simples para nós, mas é um conhecimento ímpar para eles, né? É, é uma carreira riquíssima. Você tem muitas ações emocionantes. Você escreveu um livro? Olha, eu dei até essa pausa porque, assim, eu gostaria de escrever um livro, seria até interessante escrever um livro, sim, né? É, e, assim, isso está também no meu escopo, né? Escrever um livro para contar essas histórias, né? Tem histórias, assim, fantásticas, assim, de tutores. Hoje, assim, eu tenho reconhecimento, assim, nacional, reconhecimento, assim, em outros países também, né? Isso, assim, eu vejo como mérito, né? Essa visão, né, que eu tive em relação a transformar, né? Transformar a medicina veterinária, né? E ajudar a mudar essa visão do que é a medicina veterinária, né? Então, assim, tenho clientes que vêm, assim, do Brasil inteiro, né? Tanto responsáveis por animais, trazendo seus animais para cá, para São Paulo, né? Quanto já tive também, já atendi pessoas que vieram de outros países para serem atendidas por mim, né? Então, existe assim todo um reconhecimento em relação ao que plantamos no passado, né? Então, sobre o livro, né? Eu vou precisar me organizar, né? Eu estou pensando nesse livro já faz mais de 15 anos, sabe? Mais de 15 anos pensando em escrever um livro e, assim, quando estiver pronto, tenho certeza, assim, que eu vou entregar uma cópia em mãos para você. Oh, muito obrigado. Vai ser muito bom e vai ser uma aula, inclusive, de humanidade que você tem. Eu tinha uma pergunta para fazer a você. O que você recomendaria a um recém-formado que você gostaria de compartilhar? Acontece é que sua vida é um exemplo. Então, o que você contar é o que você já falou, o que você fez na sua vida, não é? Sim, eu tenho várias recomendações para os veterinários que estão se formando agora, né? A primeira delas, que é a mais importante, seja apaixonado no que você faz, né? Eu acho que independente da sua linha, independente da profissão, né? Faça por paixão,
né? Faça por paixão, não faça por dinheiro, né? Então, já vimos assim vários cenários, pessoas que faziam, sabe, por paixão, né? E que realmente assim, vimos assim um DNA diferente, aquele olhar diferente quando fazem as coisas por paixão. Agora, quando fazemos por dinheiro, né, é uma troca, né? E isso assim, muitas vezes assim, a gente parte pelo princípio de que assim, o resultado tem que ser o dinheiro, né? E dentro da área de saúde, eu vejo que o dinheiro ele é resultado de algo assim bom que você está fazendo ao próximo, né? Então, é uma visão que eu tenho, né? Acho que tem que ter paixão pelo que você faz, né? E eu tenho certeza que todas as áreas da medicina veterinária que você fizer por paixão, ele vai te dar assim um retorno, né, emocional, financeiro, né? A medicina veterinária é um mundo assim que eu considero como maravilhoso, que tem assim todas, sabe, encaixam vários tipos de perfis. Franz, que conversa incrível! Eu acredito que todo mundo que nos acompanhou hoje e nos próximos, quando eles voltarem para os podcasts, vai sair daqui com muito mais conhecimento e principalmente com inspiração. Muito obrigado por compartilhar sua jornada e seus insights. Antes de encerrar, onde o pessoal pode acompanhar o teu trabalho? Gostaria de colocar abaixo no vídeo o seu e-mail, se você não quiser dar o seu e-mail, o seu site, o site da Endoscopete, enfim, aonde o pessoal pode procurar informação sobre endoscopia e sobre cursos. Sim, hoje o que mais está na moda é o Instagram, né? Então, tenho certeza que quase todos têm Instagram, né? Tem Facebook também, né? Vocês podem me seguir, assim, o meu arroba, né, do Instagram é Franz, F-R-A-N-Z, né? V-E-T, então Franzvet, né? Arroba Franzvet, que o link deve estar aqui embaixo, né? E também, assim, da minha empresa Endoscopete, né? Arroba Endoscopete, tá? E temos o de cursos também, né? Acho que é cursos veterinária. Mas entrando na minha página e na página da Endoscopete, né? Vocês têm várias informações, então temos desde públicos que são médicos veterinários, né? E temos públicos que são apaixonados por animais, né? Dr. Franz, seus comentários, suas considerações finais. Dr. Develey, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? Eu acho incrível esses convites, né? Vindos principalmente da academia, né? Só de saber que a academia, eu fico todo arrepiado, né? Porque vocês são aquelas pessoas assim que ajudaram, né, e transformaram esse mundo, né? São pessoas com muita bagagem, né? E para você que é do público, que está assistindo essa entrevista, né? Eu gostaria de agradecer também vocês por estarem até agora assistindo, né? São muitas histórias, muitas vidas salvas, né? Então, temos um dilema na endoscopia, que a endoscopia salva vidas, né? Então, a medicina veterinária salva vidas e a endoscopia salva vidas também, né? Não só a endoscopia, hoje, assim, estamos numa era, assim, das videocirurgias em animais, né? Esse é um capítulo, assim, eu acho incrível também, né? Anteontem eu fiz uma colicistectomia, que é retirada de vesícula biliar, né? Que numa cirurgia convencional, só para vocês entenderem, né, abre-se um corte assim amplo na barriga do animal para poder chegar na vesícula biliar, né, para remover a vesícula biliar, né? Hoje, assim, quando fazemos por videocirurgia, fazemos 3 pequenos cortes, né? E assim, conseguimos remover a vesícula biliar e
E a recuperação é maravilhosa, né? E nesse caso, assim, não só esse caso, mas vários casos que fizemos, depois da cirurgia, né, o cachorro já estava correndo. Ele acordou da anestesia, saiu correndo, né? Em que tipo de cirurgia você vê uma recuperação dessas, né? Então, a mínima invasão, ela é incrível, né? Então, estamos caminhando para esse direcionamento, inclusive, assim, vocês que são estudantes de medicina veterinária, que estão se formando ou que já são formados, é uma dica, né? Estamos caminhando para a mínima invasão, né? Aqueles que são apaixonados por cirurgia, eu recomendo, né, começar a direcionar sua vida para pensar em cortes menores e em qualidade de vida para os animais, né? Então, essa colecistectomia numa cirurgia convencional, cirurgia aberta convencional, eu colocaria pelo menos uns 3 dias, 3 até 5 dias de internação, né? Porque precisaria de controle de dor, infecção, etc. E nesse paciente, ele passou uma noite e no dia seguinte foi para casa. É uma coisa que acontece, né? Foi um direcionamento da medicina há uns 25 anos atrás. Exatamente. Muito bem. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com os seus amigos, seus seguidores, para divulgar esse podcast. Continue seguindo os podcasts da APANVET e nós temos sempre conversas tão incríveis como essa. Nós vemos no próximo episódio. Dr. Franz, um agradecimento do fundo do coração pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade, saindo da sua clínica, perder tempo aqui conosco. Foi muito bom. Eu estou muito comovido pela sua empolgação. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? E mais uma vez agradeço a você, a PANVET também, né? Por terem me convidado e me darem essa oportunidade de poder, assim, contar um pouco da minha história. Obrigado.